Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho da Menina Comprava Livros e a gente vai conversar sobre o filme Irmãos à Italiana. Esse filme é do ano passado, mas ele vai estrear nos cinemas brasileiros agora, na quinta-feira. Eu fui convidada para assistir em cabine online e comentar com vocês sem spoiler sobre essa história, que é baseada na história de vida do diretor. Então, eu já assisti super empolgada, porque eu adoro esse lance de história verídica, já fico assim super animada de saber sobre tudo, mas eu tive que pesquisar, porque quando veio o release dizendo sobre anos de chumbo da Itália, eu realmente, vou falar a verdade, eu não tinha ideia do que era. A gente vai conversar um pouquinho como foi minha experiência assistindo esse filme. Bom, no original ele chama Padre Nostro, ele já passou em alguns festivais do ano passado de cinema italiano, então capaz de vocês já terem visto alguns reviews em alguns sites aí que vocês acompanham. Ele é do diretor Claudio Notti e ele vai se passar em 1976, mais ou menos. A gente vai conhecer o Valério, que é um menino de 10 anos, que é o papel, na verdade, do Claudio Notti, né? Ele é o Valério, ele quando era criança, e o pai dele era vice-diretor da polícia de Roma. E esse pai, e esses anos de chumbo que era, eu dei uma pesquisada, era na verdade o período em que a extrema-direita e a extrema-esquerda na Itália se enfrentavam. Então tinha muitos tiroteios na rua, muitos saques, muitos enfrentamentos e também tiveram ataques terroristas de grupos de mafiosos do serviço secreto. Então o pai dele às vezes saía, arriscava a sua própria vida, né? E ele vai inclusive presenciar durante o filme um ataque do pai dele que vai marcá-lo para sempre. Bom, a princípio, o início do filme ele é muito interessante porque o Valério ele é uma criança de 10 anos, então ele mexe muito com a imaginação dele e nem tudo é conversado diretamente com ele. O pai dele, que é o Alfonso, e a Gina, que é a mãe, eles não abrem diretamente sobre o que o pai faz, né? Ele sabe ali que o pai carrega uma arma, mas ele não abre muito ali o jogo sobre o que o pai sai para trabalhar, sobre o que o pai vai enfrentar, por que o pai está fora há muito tempo, quando o pai é baleado, por que o pai é baleado, se ele está no hospital, que tipo de cirurgia foi feita. Tudo é muito escondido do menino, ele fica com muitas dúvidas, ele começa a pensar muitas coisas e tudo fica sem resposta. Ele tem uma irmã que é mais nova do que ele e que sabe menos ainda. E ele vive naquele mundo de ilusão, então. Vai aparecer depois um garoto, o Christian, que é um garoto que anda meio sujo, sempre carregando um saco. E a gente fica meio na dúvida no início se ele é fruto da imaginação do Valério ou não. A gente vai ter essa resposta lá no finalzinho. Eu não vou contar pra vocês se ele é ou não, porque seria um spoiler. Então eu vou deixar vocês descobrirem. No segundo ato, a gente vai ver que essa família, esse Alfonso, ele vai sobreviver, não vai morrer, não, ele vai, na verdade, passar por esse atentado e vai ficar bom. Ele vai fazer uma fuga de férias com essa família dele. E aí, nesse segundo ato, é que eu acho que deu meio que um morno, assim, na história, porque ela fica um pouco menos interessante para o espectador assistir. Do primeiro ato era muito interessante o jeito como o menino estava enfrentando as coisas, ali no seu mundo, fazendo seus desenhos. Ele jogava, por exemplo, futebol, acho que era de botão ali, e ficava esperando que o pai chegasse. Então ele tinha toda ali uma imaginação em volta da vida do pai, um amor pelo pai e tudo, e depois isso meio que vai diminuindo, ele vai enfrentando um pouco a realidade. Então depois isso vai um pouco assim diminuindo e a gente vai percebendo o quanto que ele vai se desencantando ali, vendo a realidade até através da televisão que ele vai assistindo, o que está acontecendo de verdade com o país dele. No segundo ato, esse tom fica menos um pouco interessante, pelo menos eu senti assim mais morno. E não que o filme tenha ficado ruim, pelo contrário, é um filme muito bom. É um filme que pega a gente realmente para saber mais sobre a história da Itália, sobre o que eles passaram e tudo. Mas eu preferi o primeiro ato do que o segundo, e é claro, a atuação principalmente do pai e do garoto são sensacionais. Inclusive, pelo que eu pesquisei, o ator já ganhou outros prêmios e foi premiado por esse filme também em Veneza, então super vale a pena assistir. Minha nota principalmente que ele é muito bom, então super vale a pena assistir no cinema, ou se vocês verem depois em streaming e estiver passando, pode assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a assessoria por ter assistido em primeira mão e poder aqui comentar com vocês. Um beijo grande, até o próximo vídeo.